Tá, é um perigo real, um perigo muito real, né, cara, porque você ser invadido fisicamente realmente é uma coisa muito difícil, né, de você lidar como país, porém, hoje você ser excluído financeiramente do sistema, né, por exemplo, o sistema SWIFT americano, você realmente tem muitos problemas, porque, né, vide o que aconteceu aí com a Rússia, excluída do SWIFT e ainda tendo seus bens congelados, bilhões e bilhões de dólares congelados a fim, né, de ser destruída, né, financeiramente, e ela conseguiu dar a volta por cima, mas não são todos que irão conseguir isso, entendeu? A Rússia conseguiu porque tinha parceiros, né, tinha a China para reverter as suas compras, né, a Rússia perdeu o mercado na Europa, e, né, perdeu assim, né, entre aspas, né, a Europa ainda continua comprando, né, mesmo que de uma forma, né, midiaticamente ninguém fala sobre isso, mas a Europa continua comprando, né, petróleo da Rússia, continua comprando gás natural da Rússia, continua fazendo comércio com a Rússia normalmente, né, não na mesma quantia, né, não na mesma quantidade que fazia antes da guerra, mas continua comprando petróleo indiretamente pela Índia, né, continua fazendo todos esses movimentos. Isso é uma ironia gigantesca, né, da guerra, mas a guerra tem dessas, ela é irônica, mas mesmo perdendo, né, uma grande fatia desses mercados, né, a Rússia conseguiu se recuperar de certa forma com a sua parceira China, né, revertendo, né, movimentando, né, direcionando o seu mercado para outros países, que não falta é comprador, né, isso é fato, que não falta é comprador, ainda mais no caso de países como a Índia, né, que pega, compra, né, o petróleo russo e revende mais caro ainda para a Europa, né, então esse tipo de revenda é melhor ainda, né, e essas taxações do Trump, elas são basicamente o que a gente está falando aqui, é o tema desse vídeo, basicamente é pressões financeiras para o mundo inteiro, pressões financeiras que não vêm à toa, né, vêm de uma percepção mundial e também, logicamente, uma percepção americana de que realmente o mundo que era dos Estados Unidos já não é mais, né? O mundo que era unipolar se transformou em um mundo multipolar, né? Onde os países pensam, né, e realmente direcionam os seus comércios para novas opções, né? Nós temos novas opções, nós não dependemos apenas dos Estados Unidos para fazer o comércio mundial se movimentar. Temos a China, principalmente a China, né, que faz com que esse comércio se movimente de uma forma muito interessante que eu vou falar agora, mas de uma forma democrática, né, muito mais democrática do que o próprio Estados Unidos, né. Estados Unidos ele impõe muitas regras para fazer o seu comércio. Já os chineses não, né. Os chineses eles não impõem regras nenhuma, na verdade. Se você tem dinheiro, se você quer fazer negócio comigo, nós faremos negócio, né. E não importa se você é uma ditadura, né. A China fez comércio com todo mundo e não pergunta o que você faz dentro da sua casa. Isso é muito mais democrático, né, do que os próprios Estados Unidos, que se importa sim o que você faz dentro da sua casa, né? Vide nós aqui no Brasil, né, que temos os nossos problemas, mas são nossos problemas. Não adianta uma potência estrangeira vir aqui, enfiar o dedo na nossa cara e falar que o que nós estamos fazendo é errado ou é certo. E não, eles não podem fazer isso, né? Não é nem 1% democrático isso, né? E aí, por causa que o Trump achou e acha que o Brasil está fazendo movimentações estranhas dentro do país, nós levaremos uma taxa maior, nós levaremos sanções, nós teremos, né, pessoas físicas aqui no Brasil sofrendo sanções, né? Porque nós somos do BRICS, quer dizer, a gente não pode ser do BRICS, a gente vai ser do quê? De nada, a gente não pode ser nada, entendeu? Então esse tipo de movimentação que os Estados Unidos está fazendo, ele transforma o mundo em um mundo que tem medo dos Estados Unidos, medo dessa imposição, porque isso pode levar não só, porque é aquela coisa, né? O medo de uma invasão territorial, ela é constante também, mas os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares do mundo, eles não podem fazer guerras em todos os lugares do mundo, né, ao mesmo tempo, que eles não podem, mas eles podem te taxar ao mesmo tempo, né? Até certo ponto, lógico, claro que eles vão sofrer também com essas taxas, porém é muito mais fácil de se fazer, né? Você vai e bloqueia alguém do sistema SWIFT. É assim, ó, num piscar, num salar de dedos que você faz e você não precisa movimentar tantas tropas. Então, o tema desse vídeo aqui, que é a pergunta que eu faço, que é o que é mais perigoso para um país hoje? Ser invadido fisicamente, né? Ou ser excluído do sistema financeiro global? Então, essa pergunta
ela se torna muito pertinente e muito interessante pelo país pelo mundo, né, o sistema que a gente vê hoje, as relações internacionais, como elas estão, né, fluindo com base nesse medo, né? Tudo, né, tudo no mundo ele se movimenta pelo medo, né? Nós temos diversos movimentos aí no mundo que mostram isso, como os nossos países, eles reagem perante ao medo, não só de uma potência, mas também de, né, organismos que são mais individuais, né? Nós temos grupos terroristas, nós temos diversas outras instituições no mundo que não são necessariamente países, que fazem com que nós nos movimentarmos, não necessariamente, como eu disse, por países, mas pelo medo, né? E o medo que os Estados Unidos hoje impõe para todo o mundo, ele se chama taxação e, claro, bloqueio de um sistema de pagamentos, no caso SWIFT, né? Do qual, né, a China já vem trabalhando, né, em como reverter um pouco dessa dependência americana, né? Estão trabalhando aí no Union Pay, por exemplo, que é um sistema de pagamentos que substitui, né, ou rivaliza com o Mastercard, com a Visa, que são americanos, né? Por exemplo, eu não sei se foi confirmado a taxação, né, sobre o Alexandre de Moraes, mas com esse bloqueio em cima do Alexandre de Moraes, que é uma pessoa física, ele não poderia, por exemplo, comprar nos cartões Visa, Mastercard, então ele teria esse bloqueio, né? Então, só para você ter uma ideia, só um exemplo, né? Você acaba sendo exposto, né, a esse tipo de bloqueio porque só um país no mundo domina, né, o monopólio desses pagamentos financeiros. Então, o que o mundo vem mostrando é uma total aversão a isso e realmente procurando novas opções, né? Novas opções para fazer esse comércio mundial girar de uma forma mais eficiente e, por incrível que pareça, mais democrática. Estados Unidos, ele vem dando passos e dando indícios de se transformar em uma ditadura. Não é aquela ditadura que a gente conhece, né? Nossa, vai se transformar numa Coreia do Norte na vida, né? Vai ser uma coisa surreal e, meu Deus, não é isso. É você ir observando como um país ele vai se transformando cada vez mais, vai tendo movimentos mais ditatoriais, né? Mesmo se chamando de democracia, mesmo expondo, né? Mesmo impondo para o mundo que vai transformar e que vai se movimentar com base em ações democráticas, que não é o que está acontecendo, né? Nós não somos cegos, a gente consegue ver isso, né? Os Estados Unidos, ele sempre foi um país muito hipócrita, né? Ele sempre fez seus movimentos, sempre fez suas alianças com base em interesses. Então, ver ele se transformando em um país mais autoritário, não só com a sua população, não só internamente, mas também com o mundo todo e externamente, na sua política externa, não é uma grande novidade, né? Porque é um país que sempre escolheu fazer comércio, sempre escolheu as suas alianças de uma forma conveniente, né? Então, da mesma forma que eles fazem comércio e que eles têm uma amizade com países democráticos, né, por assim dizer, como os países europeus, eles também têm uma forte aliança com a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma ditadura, né? Uma ditadura muito forte, por sinal, mas não importa, entendeu? Não importa, porque se, né, apertar a mão dos Estados Unidos e realmente cumprir o que eles querem ou jogar o jogo deles, você pode ser o que você quiser. Esse tipo de pensamento, esse tipo de dinâmica, né, transforma o país no que ele realmente... Aquela coisa, né? Me diz com quem você anda, que eu digo quem você é, entendeu? Porque isso influencia, né? Você acaba sendo influenciado por quem você aperta a mão, querendo ou não, entendeu? Não só porque você anda com essas pessoas ou esse país, entendeu? Em si, mas porque você é hipócrita mesmo, entendeu? E os movimentos que os Estados Unidos estão dando mostra a hipocrisia desse país de uma forma muito forte. Eu não digo isso só porque os Estados Unidos fez o que fez, invadindo países no passado, passando por cima da ONU e tudo isso, mas porque ele realmente está fazendo o mundo de gato e sapato porque ele pode, né? Porque ele quer, não só porque ele quer, mas porque ele pode. Então, é óbvio para mim, né, que nós temos que diminuir a força desse país na questão, pelo menos financeira, né? Porque uma forma militar é difícil você do nada querer que os Estados Unidos não seja mais um país militarmente forte, né? Mas de uma forma financeira, pelo menos, você consegue dar uma diluída aí, e é o que a gente está fazendo, é o que o mundo está fazendo.
fazendo e vai continuar fazendo, querendo os Estados Unidos ou não. Isso vai gerar uma terceira guerra mundial? Provavelmente vai, não só por causa disso, mas isso também será um dos fatores para uma terceira guerra mundial estourar.